Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que eu considero muito importante para nós enquanto cristãos, né? Enquanto pessoas que decidimos levar uma vida nos caminhos do Senhor. Nós vamos falar sobre o batismo. E o batismo, antes de mais nada, eu acho que é importante frisar que foi... O Senhor Jesus ele nos deixou duas ordenanças, né? Uma foi a Santa Ceia e a outra foi realizar o batismo. E no livro de Mateus, no capítulo 28, do versículo 19 ao 20, diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E lá no início a gente vê: Ide, portanto, fazei discípulo. Como fazer discípulo, né? E em seguida vem: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente já entende que para que nós sejamos discípulos, nós precisamos ser batizados, tá? Então, assim, nós entendemos que o batismo é uma ordenança do Senhor. Para que sejamos discípulos, nós precisamos sermos batizados, né? E o batismo, a nossa decisão de nos batizar, é a decisão também de estar fazendo a vontade do Pai. É a decisão também de estar fazendo a vontade do Senhor. Né? E lá no Antigo Testamento, nós não ouvimos falar a respeito de batismo, mas nós ouvimos falar a respeito de circuncisão. Vou falar brevemente a respeito disso. Né? As crianças do sexo masculino, quando nasciam, né, com 8 dias de nascidos, elas eram circuncisadas. Né? Isso significa que, a partir dali, né, aquela criança ela fazia parte da aliança de Deus com o povo de Israel. Né? O batismo ele já é um pouco diferente. Né? Quem é que era circuncisado? Meninos do sexo masculino e que faziam parte do povo de Israel. Né? E as mulheres? Como é que eram as mulheres? O homem ele servia de mediador. Né? A mulher ela era reconhecida como sendo o povo de Israel através do homem, né? Através do marido, através do seu pai. Né? E hoje o batismo ele tem uma outra configuração. Né? O batismo ele tem um outro sentido. Quem é que é batizado? Né? Todo aquele que crê no Senhor como Senhor e Salvador. Né? Então, o nosso mediador é Cristo e o batismo ele é para toda a comunidade. Né? Mas o que é o batismo? Né? O que a gente já falou um pouquinho, mas o que vem efetivamente ser o batismo? Uma criança, quando ela nasce, ela é registrada. Né? Até o momento do registro, ela é uma criança que nasceu, ela supostamente tem um nome, porque isso não está registrado, isso não pode mudar, esse, enfim. E a criança ela só é reconhecida pela sociedade, pela comunidade, a partir do registro dela oficial de nascimento. Né? E o batismo é como se ele fosse um registro oficial de nascimento nosso no reino de Deus. Né? O batismo ele é uma declaração pública de amor a Cristo. Né? Ah, mas basta eu dizer eu te amo, Jesus, eu te amo. Não. É uma declaração pública, é quando você diz publicamente que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Que você quer ser transformado, né? Que você crê que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, né? Quando você recebe isso no seu coração. Então, o batismo, ele é exatamente a confirmação disso e quando você decide falar isso publicamente, né? Quando você decide falar do seu compromisso publicamente. Né? O batismo garante a salvação? Não, o batismo não garante a salvação. Mas ele é um passo importante rumo à salvação. Né? Ele é uma decisão importante para aquele que está buscando a salvação. Né? Ele é o passo que nós precisamos dar para que nós possamos ser reconhecidos no reino. Né? Porque como que eu creio, como que eu aceito, como que eu recebo, mas eu não quero compromisso. E o batismo ele é exatamente esse batismo. É quando você confessa publicamente. É como se fosse um testemunho. Né? Através da sua vida, outras pessoas também podem tomar essa decisão. Né? Então, ele não é a graça divina. Né? Ele não é a salvação, mas ele é um meio para que a gente possa realmente alcançar a salvação. Né? Agora, por que batizado? Né? Por que eu preciso ser batizado? Vamos lá no livro de João 3, para a gente falar de uma passagem que é bem conhecida. Diz assim: um homem perguntou a Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus respondeu: você precisa nascer de novo. Quem não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. E o homem perguntou: como pode alguém nascer de novo sendo velho?
como pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Mas Jesus tornou a responder: se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o batismo é um passo muito importante. Na verdade, né, o batismo, você vê nessa passagem, né? O batismo, ele é um passo importante para o tão sonhado reino de Deus. É um passo que nós damos ao que nós almejamos. O que o cristão almeja? Entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, fazer parte do convívio de Deus até a eternidade, né? E aí o batismo, ele é esse passo, né? A palavra diz, né, aqui nesse versículo, nessa passagem que eu acabei de ler, diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O nascer de novo nas águas é o batismo, né? Então, por que ser batizado? Para que eu possa alcançar o reino de Deus. Não quer dizer que me batizei e estou salvo, mas para que isso venha acontecer, eu realmente preciso me batizar, tá? Agora, o que nós precisamos para sermos batizados, né? É muito simples, né? Nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? Eu preciso crer efetivamente nisso, né? Eu preciso crer no batismo, eu preciso crer que o batismo me leva a alguma coisa, né? E essa alguma coisa é o arrependimento, né? Ou essa alguma coisa é ter a minha base de vida voltada para o caminho do Senhor, né? Eu preciso crer no sangue da cruz. Eu preciso crer que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue na cruz pelo meu pecado, pela minha salvação, pela oportunidade de reconciliação com Deus, né? Para que eu possa me tornar justo, para que eu possa voltar ao estado original da criação. É isso que a gente busca, né? Então, eu preciso também aprender sobre o batismo, né? Então, eu preciso saber, conhecer o que é o batismo. Para eu me batizar, eu tenho que saber. A gente vê lá na passagem lá com o eunuco que Filipe, ele ensinou sobre o batismo antes de batizar, né? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui, aprendendo sobre o batismo, né? E o principal, talvez o principal de tudo, eu preciso me arrepender de tudo aquilo que eu fiz e que não era da vontade do Senhor, né? Então, essas coisas nós precisamos para nos batizar, tá? E agora, como é que é feito o batismo, né? O que é o batismo por imersão e por que o batismo deve ser por imersão? Nós, na Contemporânea, batizamos por imersão. E o que significa imergir, né? O que é imersão? A palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que quer dizer exatamente mergulhar, imergir. E é o que está na palavra. A forma bíblica do batismo é por imersão. Então, a Igreja Cristã Contemporânea, ela adota a forma que está na palavra, por imersão, né? Vamos lá no batismo de Jesus em Mateus 3,16. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, saiu da água, significa que ele entrou na água. Havia água em abundância, né? A outra que eu já falei anteriormente, o batismo do eunuco, em Atos 8, de 38 a 39, diz: havia abundância de água, pois é dito que eles desceram as águas e saíram das águas. E aí nós temos mais alguns outros exemplos, mas a gente já entende aqui que o batismo ele precisa ser por imersão. Na Igreja Cristã Contemporânea, nós adotamos o batismo por imersão, tá? Agora, um tópico que eu acho importante. O batismo é em nome da Trindade e não somente em nome de Jesus. Algumas igrejas batizam em nome somente de Jesus. Por que elas acreditam em nome de Jesus? Porque elas vão lá no livro de Atos e pegam as passagens, adotam algumas passagens que falam a respeito disso no livro de Atos. E aí a gente precisa entender. Pedro, quando falava a respeito do batismo, ele queria colocar para aquelas pessoas que aquelas pessoas precisavam acreditar em Jesus Cristo. O foco da pregação de Pedro era Jesus Cristo, não era a Trindade, né? Não era a Trindade. Então Pedro, ele realmente fala sobre batizar em nome de Jesus, mas porque naquele momento ele falava de Jesus, ele não falava da Trindade, como está lá no livro de Mateus 28, 18 a 20. Ele diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi o que Jesus nos deixou. Isso foi a ordem que ele nos deixou. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, a gente já sabe que lá no livro de Atos nós vamos ver algumas passagens
que fala sobre o batismo em nome de Jesus. Como, por exemplo, tem lá, em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não estava batizando, Pedro estava falando a respeito do batismo. E o foco de Pedro era falar sobre Jesus. Tá? Então, só para a gente entender, porque a gente vai ouvir falar sobre isso na nossa caminhada. E aí a gente já vai entender o porquê. Né? Então, vamos lá. Pedro ele falava de uma multidão, ele queria mudar a opinião daquele povo a respeito de Jesus Cristo. Ele queria dizer àquele povo que eles precisavam admitir Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que o foco era em Jesus. Né? Vê lá também em Atos 22:16. E agora, por eu te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Né? Então são textos que falam da autoridade de Jesus Cristo somente. Tá? Mas Pedro não estava batizando naquele momento. Ele estava falando da necessidade do batismo em nome de Jesus. Era em nome de Jesus também. Tá? Agora, quem não deve ser batizado? Né? Quem são as pessoas que não devem ser batizadas? A gente pode escolher quem vai e quem não vai ser batizado? Não. A única questão que vem falando a respeito do batismo, sobre não ser batizado, é a pessoa que não tem a consciência e discernimento do batismo. Uma criança, por exemplo, 5 anos de idade, ela não tem consciência e discernimento do batismo. Ela vai assistir uma palestra de batismo, ela não vai entender. Talvez ela entenda algumas coisas, mas em suma ela não vai entender. Ela tem como se arrepender dos seus pecados? Não, que pecado? Ela já pertence ao reino de Deus, né? Então, ela não tem ainda discernimento dessa decisão. Então, uma criança, por exemplo, a Igreja Cristã Contemporânea não recebe, não reconhece o batismo de uma pessoa que foi batizada enquanto criança. É claro que tem casos de um menino de 10 anos que tinha consciência, amém. Tá? Mas, em suma, isso é avaliado caso a caso para poder se saber se foi realmente um batismo ou não. Em Lucas 18:15 diz, e traziam-lhe também as crianças para que ele tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus já pertence a eles. E o que nós estamos buscando com o batismo? Entrar no reino de Deus. A criança, ela já está no reino de Deus. Ela já pertence ao reino de Deus. Né? Continuando, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus com uma criança não entrará nele. Então, a gente já entende aqui que o Senhor diz que ele não precisa. Não é necessário para ele. Né? A palavra é clara. O reino de Deus já é deles, não tem nenhuma condição. Né? A criança, normalmente, ela é apresentada na igreja. Lá em Lucas 2:21-24, diz, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Jesus foi apresentado enquanto criança. Ele só foi batizado com 30 anos de idade. Né? Se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que fazer tudo de acordo com a vontade de Cristo. Amém? Nós já falamos sobre o que precisamos para ser batizado, já falamos sobre o batismo por imersão. Agora, quem deve ser batizado? Quem são as pessoas que devem ser batizadas? Eu não encontrei nenhuma outra frase melhor do que essa para definir quem são as pessoas que devem e que podem ser batizadas. Todo aquele que se converteu a Jesus. Né? E aí alguém pode perguntar, mas Deus conhece meu coração. Né? Ele conhece meu coração, não precisa ser batizado. Algumas igrejas não batizam, porque tem essa ideia, né, de que Deus reconhece o meu coração e não precisa ser batizado. Tá bom, você vai namorar durante 30 anos sem casar? Você vai namorar 30 anos sem ficar noivo? Porque Deus conhece teu coração, sabe que você ama. Então você não vai casar? Exatamente da mesma forma com relação ao batismo. É o momento em que você firma um compromisso com o Senhor. Então tem a necessidade do batismo, sim. Porque você namora, noiva e casa. No reino de Deus é a mesma coisa. Você tem um período do namoro, daí você começa a assumir compromissos. Quem não quer aceitar o batismo, quem não quer ser batizado, é porque está fugindo do compromisso com o Senhor. Né? Então, quem é que deve ser batizado? Todo aquele que se converteu a Jesus. E uma coisa que a gente precisa carregar no nosso coração é entender. O momento do batismo, quando você toma a decisão do batismo, é um momento que você leva uma alegria muito grande no reino dos céus. É um momento que você está dizendo para o inimigo, sai, se liberta, sai de mim, sabe? Me abandona, me deixa de lado. Porque o meu caminho já foi traçado. A minha vida já foi entregue. Né? Então é um momento que você literalmente
sepulta a velha criatura, coloca ela por terra e eis que surge uma nova criatura. Né? Então, existe sim necessidade do batismo. Nós devemos sim buscar esse momento de plena comunhão, de plena entrega, né? Um momento em que a gente realmente se joga nos braços do Senhor e fala, me leva. Né? Eu coloquei até uma observação que está em Colossenses 2,12, que diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Né? Então a gente fala de sepultamento. Olha que maravilha você poder sepultar a velha criatura, né? Poder enterrar, colocar lá no mar do esquecimento a velha criatura. E eis que surge uma nova criatura. Eis que surge uma nova pessoa. É o seu momento de ressurreição. É o seu momento de morrer para o mundo e nascer para Deus. Por que não? Né? Por que não fazer parte disso? Né? E agora, só para poder concluir, eu coloquei um tópico que é: fui batizado em outra igreja. A contemporânea reconhece o meu batismo? É muito prático. Se você de fato foi batizado, ou seja, você creia no Senhor Jesus, no momento do batismo você tinha essa consciência, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebo Ele na minha vida, eu me arrependo dos meus pecados e quero ter uma vida nova com Cristo, eu tenho consciência disso, não estou fazendo obrigado. Aconteceu dessa forma, seu batismo é reconhecido. Agora, não aconteceu dessa forma, você não vai ser batizado novamente, você vai ser batizado efetivamente pela primeira vez, que é exatamente com essas coisas que são importantes. Nós estamos falando sobre o batismo, ou seja, você está aprendendo sobre o batismo, foi ensinado a você sobre o batismo, você entendeu isso, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, quer levar uma vida em santidade, tem esse desejo de levar uma vida em santidade, mesmo que no percurso a gente venha cair, venha pecar, né? Mas a gente está tomando a decisão de levar uma vida em santidade, né? Crê na morte da cruz como sendo para a remissão dos nossos pecados, né? Então, se você passou dessa forma, tem essa consciência, o seu batismo é válido sim. E o batismo, né, como diz lá em Efésios 4:5, só há um batismo, mas desde que esse batismo tenha sido feito realmente de acordo com a palavra. Amém? Eu espero poder ter ajudado. Eu vou estar à disposição aí para tirar algumas dúvidas que vocês venham a ter. E aproveitem bastante esse momento, orem, jejuem, separem, né? Se o batismo for no sábado, tira a sexta-feira para vocês estarem realmente voltados à coisa. Claro que isso tem que acontecer com a gente todos os dias, mas tenha esse momento de comunhão, para verdadeiramente, quando você passar pelas águas, ser um momento não de emoção, mas um momento realmente de primeiro degrau da escada que vocês vão estar dando rumo a essa santidade a qual a gente tanto busca. Amém? Fiquem em paz e recebam essa palavra no coração de vocês com muito carinho.